Era dia 24 de dezembro de 2023, quando eu escrevi o roteiro desse vídeo para vocês. E eu confesso que foi um dos piores natais que eu passei na minha vida. E eu sinto que agora eu realmente estou pronta e preparada para vir aqui contar para vocês o que aconteceu, por que eu passei meu Natal sozinha, por que eu passei por um outro rematch e como que a Yasmin de agora tá sentindo, tá sendo a experiência e por que eu não desisti do intercâmbio de au pair. Para você que não me conhece, eu sou a Yasmin Souza lá do @yasviagens e aqui nesse canal, nesse lugar que eu tenho para compartilhar os meus sentimentos e as minhas histórias, os meus perrengues com vocês, seguidores já inscritos e você novo que tá vindo aqui ver esse vídeo sobre meu rematch. E só dando uma pincelada assim rápida sobre o que já aconteceu. Eu tô aqui na Alemanha fazem 6 meses, e nesses 6 meses eu já passei por 2 rematches. Então eu cheguei numa família primeiro, né, que era a minha família original, real, oficial, que eu saí do Brasil pra ir morar com eles. Acabou que não deu certo, então eu passei assim, 2, 3 meses com eles. E a história tá aqui do porquê que eu pedi o rematch, nós decidimos que essa é a melhor solução. E aí eu fui para uma outra família, que era a família de Frankfurt que eu tava, que também eu passei assim 2 meses e meio, 3 meses, até brinco que parece que é os 3 meses de experiência, e acabou que não deu certo. E daí então, hoje a minha história é sobre esse segundo rematch, o que aconteceu, o que me fez trocar para essa terceira família e, claro, os detalhes mais a fundo para que vocês entendam também um pouco mais sobre o que acontece nos bastidores do au pair que ninguém conta, né? Ou a gente tem que estar preparada para vir aqui contar nossas experiências e também para trazer uma perspectiva diferente para você que já está no intercâmbio ou que ainda está por vir. Bem, conforme eu comentei então, eu criei esse roteiro quando eu estava escrevendo sobre o que estava acontecendo quando foi Natal, porque o meu Natal foi uma das piores experiências que eu tive aqui na Alemanha como intercambista e como eu achei que ia ser de um jeito e acabou sendo completamente de outro. E foi aí que eu decidi que era mesmo, assim, o pingo no i para eu sair dessa família que eu tava, que realmente eu não tava vendo que isso era uma relação tóxica e que não era de um intercâmbio como eu gostaria de estar fazendo. Então, basicamente, no meu Natal, né, assim, já vinha carregada de várias situações o que estava acontecendo com a família, mas basicamente no meu Natal, eu posso dizer que a minha ceia foi pipoca e ketchup, porque não tinha uma mistura dentro lá da geladeira. E eu lembro até hoje eu ligando para minha mãe e falando para ela assim: "Mãe, eu não quero reclamar, sabe? Eu não quero. Eu já faço psicóloga, sabe? Eu deposito na minha psicóloga o que é pra eu aprender, o que não é pra eu aprender." E aí, eu falando com a minha mãe no telefone, eu disse pra ela assim: "Nossa, como que tá os preparativos de Natal? Como que tá sendo? Não sei o que lá", assim, tentando manter a energia alta. E aí ela me falando e perguntou, né: "O que você vai comer? Você foi no mercado comprar alguma coisa pra você? A Rocha Mami comprou comida pra você?" E ela já sabia que eu tava passando por uma experiência de assim, quase chegar a passar fome, sabe? E falar pra minha mãe que no Natal eu ia comer pipoca e ketchup porque eu não tinha ido no mercado com meu dinheiro, né, claro. E não tinha uma mistura e que ela ia fazer a ceia lá com a família dela e ela sequer fez assim um pouco da extensão de me chamar, foi de cortar o coração. Então, o meu Natal foi o último feriado, foi a última, assim, 2 semanas que eu passei com essa ex-família. Essa família que eu tô agora fez um mês que eu tô com eles. E eu queria falar um pouco mais sobre o que levou a acontecer esse episódio do Natal. Como assim eu só tinha pipoca e ketchup pra comer? Não tava tudo bem? Minha ex-host family, eu cuidava de 2 crianças, então eu cuidava de um menino de 3 anos e um menino de 5 anos. No começo, assim, quando eu cheguei na família, era tudo muito bom, era tudo muito legal. Ela foi uma querida, assim, arrumando o meu quarto pra mim. Isso eu não tenho que reclamar. Ela foi super solista em arrumar o meu quarto. A gente sentava altas noites e conversava sobre sentimentos que eu tava tendo, sentimentos que ela tava tendo, porque ela tava conhecendo um carinha também, e aí ela vinha tipo, ah, por que você acha que eu tô sendo tóxica nesse lado? Tipo, como
amigas mesmo, porque ela era super jovem e tava solteira, né? Ela era divorciada, mas estava solteira, então era super legal quando a gente sentava, fazia uma pipoca, comia um filme juntas. Só que aí as coisas começaram a mudar depois de um mês e meio que eu estava morando com eles. A minha rotina de au pair com eles era mais ou menos assim. Na parte da manhã eu não tinha que trabalhar, eu começava só mesmo à 1 da tarde, que era quando eu tinha que pegar os meninos na escolinha. E, enfim, a mãe estava trabalhando fora, ou às vezes mesmo que ela estava de home office, era minha responsabilidade. Então nesse período aí eu tinha que brincar, fazer a janta para eles, fazer comida para mim também, e organizar as coisas, lavar as roupas deles, o que era uma rotina super tranquila, mas que se nós fizermos as contas, 7, daria ali umas 6 horas, 5 horas por dia, porque tinha às vezes que eles saíam mais tarde do kindergarten, ou acontecia de ter que ir para casa do pai, então não fazia as 6 horas que precisa no dia. E eu sempre deixava muito claro pra ela, eu falava, olha, eu não tô fazendo as 30 horas, mas é porque você não tá precisando. Então, me fala, né, se você precisa que eu fique entre 1 hora mais cedo aqui ou uma mais tarde aqui. Me fala, me avisa. Porque eu sabia que se eu não cumprisse as 30 horas conforme estava no contrato, tem algumas famílias que realmente tá tudo bem você não cumprir as 30 horas, até porque eles não precisam de você, mas aí eles te pagam um valor certinho de 280, enfim, porque eles sabem que você tá lá pra eles. Você só realmente não tá trabalhando porque eles não precisam. Então, no meu caso, foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar menos que as 30 horas, e aí eu falava pra ela, olha, eu tô aqui, eu sinalizava, estou aqui, o que você precisar, eu estou aqui. Pra que ela não depois viesse jogar na minha cara, ah, mas tu não tá fazendo as 30 horas, sabe? E aí não queria me pagar. Infelizmente foi isso que aconteceu. Mesmo eu sinalizando, mesmo eu falando pra ela, olha, eu tô aqui, eu tô à sua disposição, eu não tô fazendo as 30 horas porque você não precisa, não porque eu estou fora de casa ou fazendo qualquer outra coisa. Não, é porque realmente você não precisa. As crianças chegam da escola, ficam comigo e depois vai dormir. Não tem como eu ficar lá fingindo que eu tô trabalhando se as crianças estão dormindo, a não ser que seja um babysit de noite, não é mesmo? Então, quando foi pra receber meu primeiro salário, no primeiro mês morando com ela veio com o papo, na verdade, começou o papo da grana, né? Que ela não ia me pagar os 280 conforme estava no contrato, porque eu não estava trabalhando as 30 horas, e isso, e aquilo outro. E aí foi quando eu sentei com ela e falei assim, olha, não tem como você me pagar menos do que 280, porque o valor já é super baixo. Dois, eu tô aqui, eu tô sinalizando que eu tô aqui. Eu tô fazendo babysit, eu fazia babysit quase 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, porque ela ia sair com os amigos e daí dormia fora, então eu trabalhava, sei lá, a parte da noite toda e ainda tinha que levar as crianças no kindergarten, que dava quase que 12 horas. E aí ela vinha apontar que eu não tava fazendo as 30 horas e que ela não ia me pagar, isso e aquilo. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas se você quiser, você pode reprogramar aí os meus horários, mas eu não posso receber menos do que tá no contrato só porque você não precisa de mim. Aí ela fez uma cara feia, mas aí eu achei que ia ser só a nossa primeira, assim, os primeiros pontos nos is que você tinha que colocar e que, beleza, depois ela me pagou, tava tudo certo, ia passar, né? Só que não. Quando eu cheguei no meu segundo mês de moradia com eles, de intercâmbio com eles, eu tinha reparado que ela só tava comprando snack. Gente, era só snack, de verdade. Era só assim, uma banana, umas 4 bananas, salgadinho, bolacha, e era isso, sabe? E macarrão, macarrão e carne moída. Macarrão e carne moída. Ah, e aqueles peixes congelados, era o que ela comprava. E aí eu comendo, né? Falei, ah, beleza, a rotina é assim, talvez eu precise fazer uma lista de compras, sentar com ela e falar, olha, eu queria que você comprasse isso, ou seria interessante se eu fosse no mercado, comprasse, daí você me reembolsasse, como que vai ser. Mas depois que então chegou meu segundo mês, eu já tava assim, me sentindo totalmente desnutrida, porque eu não tava comendo direito, nem eu, nem as crianças. Porque daí ela falava, ah, cozinha para as crianças. E não tinha o que eu cozinhar, não tinha um arroz, o macarrão sempre acabava, e aí as crianças acabavam comendo só, tipo, fish and chips, que é aqueles peixes congelados, e eu também. Então, assim, não era uma refeição. E além disso, a gente ficava comendo pão, 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 pão. Até que eu falei, não, eu vou precisar sinalizar para ela que eu preciso de um vegetal, as crianças precisam de comida mais assim,
E então vou pedir pra fazer e colocar as coisas que eu quero na lista de compra. Ela disse que super tinha entendido o meu ponto, que realmente as crianças estavam ficando até muito doentes por conta de, acho que uma boa alimentação, né? Tipo, tossindo toda hora e gripado, e aí não podia ir pro kindergarten e acabava atrapalhando ela e também a mim, né? Porque daí tinha que mudar toda a minha rotina. E ela falou: olha, escreve aqui nesse bloquinho, vou deixar esse bloquinho aqui na cozinha, você pode escrever o que você precisa, que daí quando eu vou no mercado, que ela ia tipo uma vez na semana, eu compro e beleza, e daí você se vira com a comida e vê o que você quer fazer com isso. Falei, perfeito, né? Era como eu já fazia. É, até mesmo lá em casa, às vezes meus pais iam no mercado e falavam, você precisava de alguma coisa? E aí eu falava, ah, traz tal coisa, ou não, tá tudo bem. Só que eu escrevi uma vez e nada. Escrevi segunda semana e nada. Na terceira semana e nada. E, gente, ela ia no mercado, ela comprava as mesmas coisas sempre. E aí eu ficava tipo, eu não aguento mais comer macarrão com salsicha, eu não aguento mais comer macarrão com carne moída, eu não aguento mais comer só besteirada. Eu tava ficando com fome. Eu tava assim, sabe, que toda semana você fala assim, putz, como eu queria poder comer isso e aquilo, que nem era nada muito assim. E aí foi quando eu tive que ter uma nova conversa com ela, porque eu vi que o negócio da lista não estava funcionando. E eu queria saber o que estava acontecendo. E aí que ela falou que tinha esquecido de olhar a lista, que eu tinha escrito e ela não tinha entendido, isso, aquilo. Eu falei, poxa, mas você podia ter me avisado, né? São 4 semanas já aí que eu tô escrevendo e colocando coisa na lista, e daí você nem sinalizou. E aí ela pegou e falou assim: não, pode escrever que na próxima semana eu compro as coisas que você precisa. Chegou a próxima semana e mais uma vez nada aconteceu. Eu tô numa fase da minha vida que eu já estou de saco cheio de chegar pros meus pais e despejar os meus problemas, porque eu acho que eu sou adulto o suficiente para poder lidar com algumas situações, principalmente porque eu estando aqui, eles não podem fazer muita coisa, eles não vão pegar um avião, vir até aqui, olhar para ela e falar assim, você tem que comprar isso e aquilo, ou eu não vou ligar aos Beloderrore aqui na Alemanha e falar, ó, não estão comprando comida para mim, porque nada acontece. Então eu decidi que eu ia agir e parar de reclamar, porque acho que em algumas situações da vida é isso que a gente tem que fazer. Mas no meu caso não foi muito bom o que eu fiz, não. Na manhã seguinte, que ela tinha voltado do mercado e eu vi que ela não tinha comprado nada do que eu tinha pedido, ou nada de tipo vegetal, só tinha de novo fish and chips, carne moída, pão e snack. Eu falei, cara, eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado, eu vou fazer a compra, eu vou montar um menuzinho aqui do que a gente pode comer na semana para não sair pegando tudo, né? Porque daí a gente chega no mercado, que pega isso, quer aquilo. Não. Eu vou bem centrada, vou dividir o que as minhas coisas, que as coisas da casa para todo mundo, tipo, se fosse bolacha, uma Coca-Cola, que era minha, que eu sabia que ninguém ia mais tomar, não tinha porque eu pedir o reembolso depois e dar a notinha para ela. Já, tipo, legumes, banana, fruta, pipoca que as crianças gostavam, e sempre que eu fazia pra mim eles pediam, eu falei, vou pedir o reembolso depois pra ela, porque daí também não pesa no meu bolso, né? E aí eu sei que essa compra que eu fiz, gente, foi um dia muito mágico pra mim e pode ser besteira, mas como foi bom poder ir no supermercado pela primeira vez e não passar vontade, não passar tipo, putz, eu não posso comprar, ou nossa, como eu queria que minha host family comprasse isso, mas ela não compra. E isso dói, sabia? Nisso, então, eu comprei vegetais, eu comprei carne, eu comprei frango, eu comprei legumes, eu comprei arroz, feijão. Assim, gente, eu fiz uma compra para 2 semanas de boa, porque só eu e ela comia mais coisa, assim, né? As crianças comiam em poucas quantidades, então dava para 2 semanas numa boa. E essa compra ficou nada mais, nada menos do que 70 euros. Só que quando eu levei a notinha pra ela, eu falei assim: olha, não precisa me reembolsar os 70 euros, me reembolsa só 30, que foi a conta que eu fiz do arroz, dos legumes, de coisa que realmente todo mundo ia comer na casa. Só que ela falou que não ia me reembolsar. E quando eu cheguei em casa, né, toda feliz, tipo, arrumei a geladeira, deixei toda bonita, separadinha e tal. Ela falou: nossa, que bonito, você foi no mercado. Eu falei: tava faltando algumas coisas, eu vi que você foi no mercado, mas você não trouxe as coisas da lista, então eu resolvi ir lá de volta e trazer.
E aqui tá a notinha. Então, esses itens aqui, se você puder me reembolsar, deu 30 euros, é coisa que todo mundo aqui vai comer. Isso aqui não precisa, porque realmente é coisa minha, tá bom? E aí foi que ela falou que não ia me reembolsar, porque era supérfluos. Nesse momento, a minha cara foi no chão. Eu queria ser uma mosquinha pra poder ver o meu sorriso que tava todo tipo, fazendo assim. Hã? Oi? Quê? Supérfluo? Arroz é supérfluo? Vegetal é supérfluo? Cenoura é supérfluo? Como assim? E aí, gente, com todas as letras ela me falou isso. Que eu tinha comprado as crianças não comiam e que a obrigação dela era comprar coisas que as crianças comiam e nós tínhamos que nos adaptar. Então, se eu tinha comprado tomate e as crianças não comiam tomate, ela não ia me reembolsar. Se eu tinha comprado beterraba e as crianças não comiam beterraba, ela não ia me reembolsar. Então, em suma, de toda a minha compra que eu fiz os 70 euros, ela nunca me reembolsou um centavo. Mas, claro, todos comeram a minha comida. Porque é assim que funciona, não é mesmo? Então, eu fiquei super desanimada. E isso veio assim, forte, muito forte em mim, porque eu nunca passei por isso no Brasil. Eu nunca. Cara, mesmo que eu estivesse passando por uma condição muito difícil, eu sei que ia ter amigos, eu sei que ia ter família, igreja, as contribuições, pra poder, sabe, não ter que passar esse sentimento de, sabe, passar fome, sentir fome. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E a partir do momento que ela não estava comprando comida e eu estava passando fome, sentindo fome e dormir pensando que eu poderia estar comendo alguma outra coisa, mas tipo, a grana só que você ganha no au pair e ainda ter que fazer é, o seu mercado, eu já pagava o meu ticket, eu já pagava o meu celular, já iam 70 euros aí dessas coisas que eu realmente precisava. Agora, cada semana, gastar mais 70 euros, gastar mais isso, mais aquilo, sendo que a obrigação da Host Family pagar pela sua alimentação e pela sua moradia, assim, é o mínimo, sabe? Quando eu levava essas questões pra psicóloga, eu falava assim, não é questão de gastar com o meu dinheiro e ficar, tipo, em paz, porque pelo menos eu ia estar gastando com o meu dinheiro, eu ia comer, eu ia estar em paz e vida que segue. É questão de eu tava cansada das famílias que eu tinha entrado não fazerem o mínimo pro intercambista. Então te coloca num quarto de qualquer jeito, não limpa. Cadê o mínimo? Não te compra a tua comida que você precisa ou uma comida que dê sustância, por mais que não seja coisas que você ai, caviar, isso e aquilo. Eram coisas mínimas. Então, assim, eu falava que eu não queria comprar com meu dinheiro, uma porque ia super pesar no meu bolso e eu ia praticamente trabalhar para poder pagar o intercâmbio, pagar o que eu tava comendo, e dois, porque eu queria que as minhas relações aqui na Alemanha tivessem o mínimo, sabe? Porque é impossível você receber um intercambista na sua casa e não saber que você vai ter que lidar com a alimentação. Por mais que o intercambista, ai, nossa, eu peço, eu quero isso, eu quero tofu, eu quero isso, aquilo. Não, tudo bem, você pode colocar um limite, olha, 20 euros por semana, 30 euros por semana, faz a sua lista, eu vou, ao possível, comprar o que você precisa, ou isso aqui é muito caro, não vamos comprar, que nem é o caso da carne aqui. Agora, fazer o intercambista tem que comer as mesmas coisas que uma criança de 3 anos come, e nem essa criança de 3 anos está comendo, está sendo bem nutrida, isso não é o mínimo. E foi aí que acendeu a luz do ei, essa família aqui não tá legal. Tem alguma coisa de errado? Mas eu juro por Deus que eu não queria estar vindo aqui falar pra vocês que eu tive que passar por outro rematch, porque é extremamente exaustivo, é extremamente ruim pra você mesma, porque você sente que você é o problema, você sente que por que que tanta gente passa por tanta coisa pior e você, por conta de uma comidinha, um snackzinho, um não pagamento do seu salário inteiro, sendo que você realmente não está trabalhando as 30 horas, por que que é muita coisa pra você? Por que que você tá reclamando de barriga cheia? Por que que talvez você não tenta ser mais maleável? Por que que você não tenta focar em outras coisas a não ser ficar reclamando? Então, assim, eu não queria ter passado por rematch de novo, eu não queria ter que me mudar de casa, entrar no processo de conhecer a família de novo, entrar no processo de entrar toda numa rotina da família confiar em você, de você ser aceita, de você ter que mudar até mesmo as suas amizades, porque dependendo para onde você tem que mudar toda a sua rotina, porque uma vizinha que você tinha aqui, você não vai ter mais, então você já não vai ter mais aquela
aquela coisa que você tava falando, agora é o meu lar, sabe? Você vai ter que mudar de novo, e aí começa tudo de novo, o seu intercâmbio, toda a sua adaptação novamente. E vem o medo de ser reprimida novamente na nova família. Então, quando eu cheguei no meu segundo mês, assim, e meio de intercâmbio, eu já tinha o alerta grande por conta da alimentação. Então, era uma grande de uma coisa que me incomodava todos os dias. E eu não tinha vontade de voltar para casa depois que eu fazia as viagens e eu via que as outras famílias compravam o pão que a menina queria, ou compravam isso e aquilo, ou faziam a lista de compra e eu falava, cara, por que em casa tem que ser diferente, sabe? Que droga. E ao mesmo tempo eu não me via no direito de reclamar, porque comparando com a minha primeira família que eu fui, as coisas eram melhores, sabe? Eu tinha um melhor relacionamento com as crianças, eles me respeitavam, e eu tinha voz. Eu também estava super bem localizada, eu ficava só a 30 minutinhos de Frankfurt, então eu gostava do meu quarto, eu sentia que meu quarto era quarto de princesa. Então eu falava, cara, eu não quero que essas coisas venham à tona pra eu ter que mudar de família de novo. Até que veio o terceiro ponto, porque eu decidi mudar de família. No começo do vídeo, quando eu falei que ela sentava comigo pra gente poder conversar sobre algumas questões e principalmente relacionamento, ela, enfim, era divorciada, mas ela tava com um namoradinho, tava conhecendo um cara, e ela sempre trazia pra mim, tipo, ah, eu não sei se ele gosta de mim, ah, eu não sei se eu tô sendo tóxica, ah, porque ele demora muito pra me responder. Gente, ela parecia adolescente, real, assim, oficial. Ela engatou um namoro depois de voltar de uma viagem de 2 semanas com ele lá da Tailândia. Eles engataram finalmente num namoro. E ela decidiu mudar para a cidade que o cara morava. Então, assim, ela ia morar a uma rua de distância dele. Isso porque ele pediu para não ir com pressa, mas aí ela já decidiu que queria se mudar para a cidade de Mainz com o cara. E claro que a au pair tinha que ir junto. Nisso, eu tinha acabado de voltar de uma viagem, eu acho que não lembro para que lugar que eu tinha ido. E assim, final de semana, e ela falou: Yasmin, a gente precisa conversar, tá? Então, depois que tu fizer seu café da manhã aí, a gente senta aqui e eu tenho algo para te dizer. E aí, nessa conversa que ela falou, foi o seguinte: nós estamos nos mudando, janeiro, primeira semana, para a cidade de Mainz, e você precisa ir com a gente. Só que tem um ponto. Agora que eu vou mudar as crianças de escolinha, eles não vão ficar só até 1 da tarde, eles vão ficar até as 4 da tarde. Isso significa que você vai trabalhar das 4 até as 7, porque ela não precisava que eu ficava com eles na parte da manhã, porque eles iam estar na escolinha, e na parte da noite as crianças iam estar dormindo. Então, a não ser que ela tivesse que trabalhar de noite, assim, tivesse algum evento do trabalho para ela fazer, e eu, claro, ficaria de babysitter na parte da noite, eu não ia atingir de forma alguma as 30 horas. E aí voltou lá na nossa primeira conversa que ela falou: você não tá trabalhando as 30 horas, eu não vou te pagar o valor inteiro. Só que dessa vez ela falou pra mim o valor exato que ela ia me pagar. Então, ela chegou e falou assim: Yasmin, vamos nos mudar janeiro, primeira semana. Você vai junto e eu vou te pagar apenas 100 euros por mês. Gente, ela não veio, tipo, perguntando: tá tudo bem para você se mudar com a gente, você quer isso mesmo, você pode fazer isso, tá tudo bem, ou será que a gente consegue aí um meio termo de talvez você faz algumas outras coisas a mais para mim, para completar as 30 horas, e aí eu continuo te pagando os 280? Não teve essa conversa, ela simplesmente jogou em mim que ela ia me pagar só 100 euros, e que caso eu quisesse complementar a minha renda, que eu poderia andar com o cachorro, ou procurar faxina, ou ajudar idosos a fazer compra no mercado, sendo que ela sabe que com o meu vício de au pair, isso é estritamente não permitido, e outra, eu poderia me ferrar muito fazendo isso. Assim, por uma cidade nova, isso e aquilo, eu tinha super pesquisado sobre a cidade, vi que a cidade era muito boa, tanto que eu tô sempre pra lá, porque é pertinho de onde eu moro aqui agora, e eu gosto muito. Então eu falei, bom, beleza, se mudar não vai ser um problema, mas a parte da grana me pesou, tipo, demais na balança. E aí eu levei isso pra amigos, psicóloga e os meus pais, pra poder ver se realmente eu tava reclamando de barriga cheia.
E um outro ponto também é que achar esses trabalhos extras não é tão assim tão fácil. Então pode ser que tinha mês que se eu fosse seguir isso de trabalhar metade de au pair, metade não au pair, tem meses que eu poderia tirar mais de 100 e quanto que é? 180, que é a parte de complementar, né, para dar os 280, mas tem meses que eu poderia não fazer nada. E outra, se eu fosse pega, poderia dar muito ruim para mim, porque eu sou imigrante, eu tô fazendo coisa errada e eu poderia ter falado não para essa situação. Só que, claro, eu, como eu comentei, eu não queria passar por rematch de novo. Eu não queria. E aí, depois que eu tive essa conversa com eles, eu realmente vi que a melhor opção ia ser encontrar uma outra família. E aí eu comecei as minhas buscas, mas o que aconteceu no Natal foi só um respingo de como as pessoas podem mudar com você depois que você fala não. Então, quando foi ali no Natal, eu já tinha conseguido a minha nova família, que é essa família que eu tô agora. Eu não vou dar muitos detalhes, porque ainda tá muito cedo, eu ainda tô no processo de adaptação. E você sabe se vai dar certo dessa vez? Gente, eu não sei, tá? Que nem eu falei, os problemas nas outras famílias começaram depois do segundo mês, terceiro mês. Então, eu não sei ainda. A princípio, as coisas estão sendo muito boas e eu não tenho que reclamar. Mas eu espero que eu não tenha que fazer outro vídeo desse, porque daí eu vou estar lá no Brasil na minha casa, porque não vai ter um quarto rematch. Mas enfim, voltando, na semana antes do Natal, eu já tinha visto que ela estava sendo uma escrota comigo, porque eu tinha falado que ia pensar sobre, eu já não tinha falado sim de cara, falei, eu acho que eu preciso pensar sobre, e aí eu te deixo saber. E aí, quando eu encontrei a família, fechei o match, fechei o contrato e tudo mais, e tinha falado pra ela: olha, eu decidi que eu não acho justo você me pagar um valor de 280. Eu coloquei em palavras pra ela também não achar assim, sabe? Falei, eu não acho justo você me pagar 280 e eu realmente não tá trabalhando como au pair. E daí eu acho que você nem precisa de uma au pair mais, talvez você precisa de uma babá. E pra mim não vai funcionar isso. Eu não quero procurar outro tipo de trabalho. Se eu quisesse fazer esse tipo de intercâmbio, eu tinha vindo com outro tipo de visto. Então, assim, eu espero que você entenda a minha troca de família. E ela até mesmo tinha comentado assim, que se daí não combina, não der certo pra você, a gente vai precisar que você saia da nossa família, porque eu não vou te pagar os 280. Então, assim, meio que não foi uma opção, né? Porque quem vai ficar ganhando 100 euros por mês e tá tudo bem, sabe? E aí, quando foi na semana do Natal, eu lembro que ela já não tinha me dado presente de Natal, ela já não tinha me dado Adventures Calendar. O dia de São Nicolau, ela deu presente pra todo mundo, menos pra mim, porque eu acho que ela já tava puta da vida que eu tava saindo, né? E aí, pra ceia de Natal, galera, ela fez questão de levar todas as misturas da casa, tudo que tinha, pra casa do namorado dela. E eu simplesmente não tinha nada pra comer. Porque quando eu olhei lá na geladeira, tinha ainda uma mistura ou outra que dava pra fazer alguma coisa, sei lá, uma almôndega ou comer um patê, um atum com pão. E aí eu não fui no mercado. E quem conhece a Alemanha sabe que fecha aqui véspera de Natal, Ano Novo, e depois dos 2 dias que passou a festividade, ainda assim não funciona. Esse Natal que passou caiu no domingo. Na segunda também não abriu. De domingo já não abre. Na segunda também não abriu. E na terça não abriu. Então, os 2 outros dias que foram sexta e o sábado, é o que todo mundo tinha que comprar. Mas eu falei, não, eu tô indo para casa da Fabi no final de semana para poder também dar um tempo. Então, eu não vou comprar um monte de coisa no mercado. E outra, eu tô em processo de sair da casa. Então, dá para me virar com que tem essa mistura aqui. Ela nem vai comer, ela não vai usar. Mas ela usou. Então, desculpa de verdade, de coração, trazer esse vídeo bad vibes pra vocês. Mas saibam que agora eu tô melhor. Eu não vou falar que é fácil, é difícil, porque eu já tinha me acostumado à rotina, eu já tinha me acostumado ao como pegar os trens, como me locomover, eu tinha achado uma igreja pra eu ir. E eu tava gostando, sabe? Eu tinha um carinho muito grande pelas crianças. Uma semana antes de eu ir embora, o Matheus até comentou, o de 3 aninhos, né? Parece que eles sentem quando a gente não tá bem. E aí ele falou que me amava, que é, a mãe dele não dava muita atenção pra eles, porque, tipo assim,
eles acordavam, ela já direto, já tinham comido a comida lá, porque ela deixava na noite anterior no quarto, que nem cachorro, gente. Ela fazia um negócio de snack, deixava no quarto, e eles só podiam acordar ela na hora de ir pro kindergarten. Então ela arrumava as crianças e já levava pro kindergarten, e depois eu pegava e eu colocava na cama. Então eles passavam muito pouco tempo com a mãe. E eu tentava fazer o dia deles ser o melhor possível, porque eu sabia que futuramente isso ia pesar muito nas pessoas que eles iam se tornar. E aí, quando as minhas malas já estavam feitas e eles iam perguntar: "Ai, pra onde você vai?" Eu vou viajar. Eu sabia que eu não ia poder me despedir deles porque ela já tinha falado que não queria falar para as crianças. E aí, uma semana antes, Matheus me abraçou e falou: "Ich liebe dich." E aí eu fiquei tipo: não faz isso comigo." Ahn, então é aquilo, né, galera? 6 meses de intercâmbio, agora eu tô numa família melhor, eu me sinto acolhida. Eu tô até gordinha, né? Vocês estão vendo? Aqui eu tô comendo bem, eu como melhor, eu sou super bem recebida. O meu quarto também é um quarto de princesa. Gente, realmente não tenho do que reclamar. Mas é aquilo, uma vez que a gente apanha, a gente fica marcada e para tirar essas marcas levam tempo e não é só ajuda exterior, mas também a gente mesmo aceitar que o que a gente fez foi o possível e o impossível e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Então, para você que tá passando por uma situação parecida ou sabe de alguém que tá passando por isso, ou tá me assistindo só, eu um dos motivos de eu não querer trazer esse vídeo é porque as pessoas sempre, alguns comentários falam, ai, porque a síndrome de tal, isso e aquilo. Ai, porque você fica fantasiando uma vida que você acha que fora aí na Europa vai ter. Ai, porque você reclama de barriga cheia. Só que não tinha como, gente, eu continuar no intercâmbio de au pair ganhando 100 euros, bem abaixo do que já é. Vocês viram qual é a dificuldade de, pô, ter 280 euros no mês para sobreviver, para fazer suas coisas, para criar a sua história, para até pagar os seus estudos, sabe? Tá comendo direito, você fica estressada com esse tipo de situação, você não consegue ter cabeça para estudar. Então, tinha muitos fatores que me fizeram tomar essa decisão. Então, antes de você, sei lá, que não gosta de mim, vir comentar alguma coisa que me machuque, pense como que seria você nessa situação primeiro. E eu não tô trazendo esse vídeo aqui para poder me fazer de coitada. Jamais. Eu tô trazendo esse vídeo aqui para poder encorajar pessoas que estão passando por coisas iguais ou piores, porque depois que eu postei sobre o meu primeiro rematch, muita menina entrou em contato comigo pedindo ajuda, pedindo como que fazia a documentação que tem que trocar depois, como que eu consegui família mais rápido, e isso e aquilo, e eu fiquei muito grata de poder ajudar, porque em meio ao caos existe flor, existe paz, e existe gente que se ajuda. É o que eu quero trazer com esse vídeo. Eu postei um vídeo lindo sobre como tem sido os meus 6 meses aqui, isso e aquilo, os momentos bons, os momentos ruins, mas esse momento ruim pode te marcar pelo resto da sua vida. Tem menina que sai traumatizada desse tipo de intercâmbio e não é isso que eu quero que aconteça. Seja no au pair, seja num dia em inglês, seja numa viagem que você for fazer com seu marido, se você não estiver num lugar sendo bem tratada, se você não estiver se sentindo digna daquilo que você pagou e pelo aquilo que você se dedicou para estar fazendo e tá recebendo o mínimo do que as pessoas podem te oferecer e tem como obrigação te oferecer, não aceite. Você merece mais. E quando eu falo para vocês que dentro do caos a gente tem que calma. Dentro do caos a gente tem que fazer as coisas valerem a pena. Eu lembro que no dia que eu tava lá comendo a pipoca, que foi Natal e minha família tava toda se divertindo e eu não queria ligar pra ninguém pra poder falar o que tava acontecendo, eu montei meu quadro dos sonhos. E agora olhando pra ele, eu consigo ver que eu sentei lá no chão com o que eu tinha, sabe? E montei esse quadro porque eu falei que eu não ia deixar que essa situação acabasse com o meu intercâmbio. Eu tirei força da onde eu não estava tendo. Eu queria muito
voltar embora pra casa, eu queria o colo da minha mãe. Eu não queria passar por isso mais. E agora, toda vez que eu olho pra esse quadro, eu lembro do dia que eu fiz ele, de como que eu tava, e agora eu olho pra situação como eu estou agora. E eu me sinto muito grata por ter dito não. Eu me sinto muito grata por não ter aceitado ficar por baixo dos panos. E eu fico muito grata de poder estar compartilhando isso aqui com vocês. Porque pode ser que você tenha saído do Brasil de uma família extremamente pobre e está sendo a sua primeira vez morando num país de primeiro mundo e tendo oportunidades que você jamais imaginou na sua vida. E não era o meu caso. A minha família não era uma família pobre. Eu tinha uma vida muito boa, muito tranquila. Mas não é porque a gente tem as coisas que a gente não pode reclamar, que a gente tem que ser grata e gratiluz por tudo que a gente tem. Então, como meu desafio para você que tá passando por uma coisa semelhante, ou, enfim, né? Yas, da onde que você tira essa força toda para poder continuar e não voltar para casa e ainda vem aqui sorrindo contar pra gente histórias e motivar todo mundo? Faça algo que quando você olhar, você se sinta orgulho de ter sido adulto o suficiente para não ficar reclamando, mas ter agido. Então, é com esse quadro aqui, de 2024, que com certeza vocês estão aqui, os meus sonhos, os meus seguidores, os meus seguidores estão aqui, a Yes tá aqui, meu Alper tá aqui, Jesus tá aqui, tudo tá aqui, que eu termino esse vídeo pra vocês. Porque eu só quero emanar boas energias e dizer que você merece sempre mais. Não aceite o que você tá passando nesse intercâmbio, nessa viagem, nesse relacionamento. Você merece mais. E por hoje é só. Um beijo e até logo. Sem mais lágrimas de tristeza, só de alegria. Por favor.